Fala, turma. Eu quero trocar uma ideia com vocês sobre o que eu estava conversando com uma irmã minha. Nós estávamos falando sobre o perigo daquele que constrói e cresce na igreja, o perigo de profecias que vão confundir na nossa mente, camuflado de verdade, mas na verdade são completamente de mentira. E nós estávamos conversando sobre alguns relatos, sobre algumas pessoas que sofreram com profecias, ou quem nunca cresceu na igreja e ouviu falar, eis que te vejo gravando um CD, eis que te vejo num pássaro de ferro, eis que te vejo viajando as nações. E na adolescência da imaturidade espiritual, e isso é uma verdade, ou na expectativa da comparação de outros ministérios, nós nos deslumbriamos com as profecias, que literalmente é limitada. Por que profecia limitada, Jonathan? Porque existe a profecia que Deus entrega e a profecia estendida pelo ego humano. E só consegue discernir isso quem tem um único dom, o dom do discernimento, que é um dom que não é visto, mas é perceptível. Aliás, a própria palavra de Deus vai dizer que aquele que é carnal discerne as coisas carnais, mas aquele que é espiritual discerne tudo. Não é quem é espiritual discerne o que é do espírito, mas quem é espiritual discerne tudo. E discernir tudo não é cair no ego, cair no deslumbre das emoções, na expectativa daquilo que nós construímos e aguardamos que Deus nos mande. A realidade é que todos os profetas eram literalmente intercalados. Explico. Você precisa entender qual é o nível da chamada que Deus te vocacionou e qual é o território que Ele te quer. Tem pessoas que só vão pregar no mesmo bairro, tem pessoas que só vão pregar no mesmo país, tem pessoas que só vão pregar na mesma cidade, no mesmo município, tem pessoas que vão pregar só na Ásia, tem pessoas que vão pregar só na Europa, tem pessoas que vão pregar só na América. Tem pessoas que Deus vai fazer visitar as nações. O que você precisa entender é, Deus me chamou para onde? Assim como tem gente que canta muito que só vai cantar na igreja. E tem gente que canta muito que vai cantar nas nações. Tem gente que canta muito, só que Deus nunca deu o dom de compor. E você precisa entender aquilo que Deus te chamou, senão você vai cair no deslumbre das fantasias de profecias carnais. E você vai falar, Deus prometeu e não cumpriu, Deus falou e não fez. E às vezes você procura em si uma falta de posicionamento em você, que também tem isso, que Deus não fez coisas. Você precisa entender, Deus não fez por causa da minha falta de posicionamento, ou Deus não fez porque eu me deslumbrei com ministérios que não eram meus e me coloquei em lugares que Deus não me colocou. Então a gente precisa ter a maturidade de entender que cada ministério tem o seu lugar, cada ministério tem o seu local. O que você precisa entender é a identidade que tu tem em Deus e até onde Deus quer que você vá. Porque não adianta nada você gravar muito, cantar muito, se Deus nunca te chamou para cantar as nações. Aí Deus mandou fulano, Deus mandou ciclano. Ah, mas fulano disse. Foi fulano que disse ou foi Deus que disse para a sua vida? Então, se você não tiver maturidade, você vai se decepcionar. Tem gente que diz, recebi uma profecia que disse, eis que estou dando livramento para aquela pessoa que tu ama, e a pessoa morreu. Eu te pergunto, foi Deus que falou? Você sentiu isso com testificação, você queria acreditar naquilo. Que querer acreditar, muitas das vezes o que Deus diz também está vocacionado a ser contraditório com o cenário daquilo que nós vemos. E aí, nós fugimos da oração principal de Jesus, Deus, seja feita a sua vontade. E nós camuflamos dizendo que tomara que a vontade de Deus seja nossa. E eu já caí muito nisso. Queria muitas das vezes que Deus me levasse, que Deus me colocasse, que Deus abrisse portas em lugares que eu nunca perguntei qual era a opinião de Deus. Porque no fundo eu sabia qual era. Eu só não queria acreditar que era. E não precisa só orar para Deus por namoro. Você também pode orar para perguntar para Deus se a fase que tu está vivendo, Ele já falou. Que Deus não é papagaio, Deus não responde toda hora.
Deus não fala a mesma profecia toda hora. Tem coisa que tu tá vivendo que Deus já falou. Você só fez ouvido de mercador e está se fazendo de pão. Tem gente que passa o vento que passa porque se faz de pão, porque Deus já avisou. E você está se fazendo. É isso. Ou você se posiciona, ou você começa a ter maturidade em Cristo para entender que o lugar onde você está foi Deus que te colocou por um propósito comum, parando de se comparar com o palco dos outros e vivendo seus bastidores. Primeiro, antes de procurar dons de visibilidade, pede Deus discernimento. Segundo, entenda o teu lugar. Que quem entende o teu lugar não luta por lugar de ninguém. Pare de se comparar. Busque a Deus aquilo que Deus quer para sua vida e seja feliz no seu ministério. Ou só aceita que Deus te colocou em lugares que seu coração não queria estar, mas Deus resolveu te colocar ali, te plantar ali, para você frutificar naquele lugar. Eu ouvi de uma vez de um amigo meu, cantor Alan Moraes, que ele disse: Jonathan, não adianta nada você questionar o território onde você está. Se Deus te plantou ali, frutifique e acabou. Faça aquilo que Deus te chamou e seja feliz no ministério que Deus te vocacionou, tá? Deus te abençoe. Ah, eu não falei no último vídeo. Me siga no canal, clica o sininho, compartilhou, gostou, mande. Meu Instagram tá aqui, eu não sei onde eu vou colocar. Me siga no Instagram, me mande mensagem, fala, tô vindo do YouTube, vi sua mensagem e tal. A gente troca uma ideia, tá? Não tô aqui para ser celebridade, eu tô aqui para te auxiliar, ser seu professor, aquilo que Deus me chamou para ser. Deus te abençoe.